Sartre se consagrou pelo conceito "o colonialismo é um sistema que explora e desumaniza". E nas palavras do próprio Sartre, desumaniza tanto o colonizado quanto o colonizador. Para entender os conceitos apresentados pelo filósofo francês, é preciso entender o contexto de seu ensaio e o contexto da obra que iremos falar. Grama é um quadrinho coreano recentemente lançado pela editora Pipoca Nanquim aqui no Brasil. É pela primeira vez, portanto, que iremos falar no canal de um quadrinho coreano e estou feliz em apresentar uma obra tão boa e importante. A história conta o real caso de Ok-sun Lee, coreana que foi vítima de escravidão sexual pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ficou mundialmente conhecida pela constante luta pelo reconhecimento adequado dos crimes de guerra que ocorreram a ela e outras mulheres. Reconhecimento esse especificamente do Japão. A nomenclatura internacional usada é mulheres de conforto. Não usaremos eufemismos aqui. O que aconteceu fora de fato uma escravidão sexual. Como lembrado pela curadoria ao final do quadrinho, presente na edição brasileira, o próprio termo mulheres de conforto já é ofensivo por si só, e retomaremos o tema mais adiante. Percebemos rapidamente que o quadrinho é não exatamente uma exposição histórica, mas sim uma obra sobre memória. Memória e história são tão unidas quanto são separadas. Se complementam tanto quanto se distanciam. Para nós, o importante é saber que a memória é intimista, parcial de uma visão que não está vendo o todo, a conjuntura, mas apenas uma parcela da estrutura. Por isso, sua análise, se é que se pretende ter uma análise, não tem a obrigação de ser completa, de explicar ou impor-se. É tudo contado pela perspectiva de uma pessoa que viveu naquele momento, o que ela sentiu, inclusive do que ela se lembra, podendo ter imperfeições. Isso por si só já nos mostraria que a história do quadrinho é uma retratação pessoal. Mas vemos que para chegar ao íntimo do que aconteceu com o Ok-sun, temos que descer mais camadas. A primeira camada, de fato, é a memória. Vemos, por exemplo, que a Ok-sun nos mostra o ponto de vista da guerra a partir da visão dos pequenos, de uma mulher que foi levada para ser explorada sexualmente. Por isso é normal que ela não saiba e nem fale dos grandes movimentos da guerra, dos atos políticos, dos atos militares e diplomáticos. A narrativa do quadrinho, talvez por didatismo, busca explicar isso com um comentário tardio da Ok-sun por cima da história. Aliás, chegamos então à segunda camada e, ao meu ver, a mais difícil. Ok-sun não está nos contando diretamente a sua história. Ela está repassando para a autora do quadrinho, que é uma artista. Portanto, a história está sendo passada por duas pessoas antes de chegar até nós. E, ao meu ver, esse é o único pecado da obra. Enquanto é esperado receber a história pela visão da Ok-sun, parece um tanto intrometido a intervenção da quadrinista. A história não é apenas sobre a Ok-sun, passa a ser sobre a sua história e como a juventude atual coreana a vê. E aí está a problemática, pois a representante da juventude, a autora, pouco se expressa, busca ser alguém que apenas coleta as informações e pouco se posiciona. Algumas vezes é até incômodo que ela extraia histórias tão dolorosas e não reflita sobre isso. Ao mesmo tempo que a história do quadrinho para uma ou duas páginas para refletir sobre o cotidiano da autora. Ora, se a autora é apenas o canal pelo qual estamos recebendo a informação, por que ela existe na história? É só para ser uma história de memória dupla? Da autora sobre as memórias da Ok-sun, sem reflexão, sem posicionamento? Finalizando a obra, a sensação de que a visão da autora muda muito pouco na história é latente. Grama, no entanto, tem tantas coisas incríveis que isso passa despercebido.
A história da Ok-sun é incrivelmente triste, e você sabe que ela é apenas mais uma naquele contexto. Ela foi vendida na infância pela sua família. Razão, eles mal tinham como alimentá-la, bem como seus irmãos. É passada de mãos em mãos até chegar a um casal que tem uma espécie de prostíbulo dentro de um quartel no fronte japonês. E é ali que ela entra no sistema de exploração sexual, sendo estuprada diversas vezes, chegando a contrair doenças e a perder a capacidade de ter filhos. O que é necessário entender, como muito bem lembrado pelas notas finais da edição, é que Ok-sun até poderia ter entrado no sistema de exploração colonial ali, mas ela já estava dentro de um sistema de exploração estrutural muito maior. O Japão, à época, estava colonizando a Coreia. Chamamos esse sistema de colonização do século XX de neocolonialismo, pois é diferente do colonialismo clássico, mas mantém muitas expressões similares. A principal é a exploração. A exploração econômica, social e, para as mulheres, quando conveniente, a sexual. O sistema até pode usar a roupagem de uma nacionalidade, como a japonesa, mas ele possui colaboradores locais. Nenhuma ocupação na história humana é bem sucedida sem colaboradores, e não foi diferente na ocupação da Coreia. A elite normalmente já colabora, mas o interessante é ver como a massa pobre a faz, até como método de sobrevivência. Veja o caso da Ok-sun. Ela é vendida e revendida por coreanos também. Pessoas que, conjuntamente com os japoneses, lucraram com a exploração, pois estavam inseridos na pirâmide do sistema colonial. E aí que chegamos ao Sartre, pois ele ensaiou sobre o neocolonialismo, analisando o caso da Argélia, então colônia francesa. A Argélia é muito próxima à França e havia sido inserida na região um sistema colonial que retirava propriedades da população nativa, além da usual exploração. Enquanto os colonos franceses tinham as melhores terras, lucravam com o comércio com a metrópole francesa, os argelinos permaneciam analfabetos, afastados dos sistemas de serviços e vistos como cidadãos de segunda classe. Analisando isso, Sartre cunhou uma importante expressão. O colonialismo desumaniza não só o colonizado, mas o colonizador também. Um soldado japonês, jovem, que sai para o fronte na China, passa a estuprar, maltratar e explorar. Que tipo de ser humano esse jovem está se tornando? O sistema colonial suga tanto que ele precisa se tornar uma ferramenta da violência e da exploração. E vemos isso em Grama. Um soldado japonês chega a se apaixonar pela Ok-sun, promete se casar com ela, mas depois que ele sai para o fronte, rapidamente muda de ideia. Durante a Guerra de Independência da Argélia, o exército francês ficou bem conhecido pelas torturas e outros crimes de guerra, a tal ponto que, juntamente com a exploração colonial pré-existente, fará Sartre dizer que a independência da Argélia libertará não só este país, mas a França também, pois a França se libertaria da desumanidade que ali praticava. O caso é idêntico ao japonês na Coreia. A exploração torna o Japão desumano, ao ponto que até hoje os olhos dos seus vizinhos estão manchados com raiva, ressentimento e ódio pelo ocorrido. Enquanto no Japão, as gerações posteriores não entendem, argumentam que as compensações feitas já são o suficiente. O motivo é claro: essa geração não presenciou o monstro colonial, a desumanização, o trabalho escravo, a escravidão sexual e a fome generalizada. Novamente eu invoco as notas ao final da edição brasileira, pois é ingênuo demais que a exploração ocorrida pela Ok-sun seja apenas vontade do colonialismo. Ele possui extrema responsabilidade, mas é inegável que o patriarcado colaborou. Nas notas é bem lembrado que algumas mulheres japonesas pobres também foram usadas como escravas sexuais do exército japonês. E pior que isso, o próprio exército coreano fez escravas sexuais posteriormente, com escravas coreanas na Guerra da Coreia e vietnamitas na Guerra do Vietnã. Tudo aconteceu com Ok-sun não apenas porque ela era coreana, mas também porque ela era mulher e pobre. O quadrinho nos mostra que, após a guerra, Ok-sun é rejeitada pela sociedade, inclusive pela sua própria família. Razão, ela ter sido escrava sexual é uma vergonha. Como não explicar isso senão pela visão machista da sociedade? Uma mulher estuprada durante anos é rejeitada por ter sido estuprada durante anos. E tudo o que ocorreu com Ok-sun teria ocorrido se a sua família fosse rica e poderosa? Colaboracionista ao colonialismo japonês? Todos nós sabemos a resposta. A resposta é amarga porque denota um sintoma que não é exclusivo da Coreia, mas do mundo inteiro.
Antes de terminar o vídeo, eu queria dar um recado a vocês. Primeiro é que se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Segundo, farei uma trilogia de vídeos sobre quadrinhos históricos do período da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial no Extremo Oriente. Então, em breve, um vídeo sobre os mangás de Adolf e Ayako do Osamu Tezuka estarão aqui no canal. Obrigado, até a próxima. Tchau!